Olá para você que está acompanhando o Sábado Vlog. Neste mês de setembro foi aniversário de Itapeva, então hoje, o último dia do mês de setembro, eu vou entrevistar uma figura itapevense. Ela que é professora, é diretora do estado e também professora do município, foi professora do município. Vai falar sobre a sua carreira na pedagogia, no magistério. Vou conversar com Neila Macedo. Neila, muito obrigado por estar aqui presente no canal Solano. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Então tá bom. Sempre foi seu sonho ser professora? Sempre. Quando eu era criança, não tenho na família professores, só uma tia, irmã do pai, que é de Itapetininga, que é professora. A maior parte da família do lado do pai são advogados, né? Mas eu, desde criança, eu já colocava as minhas bonecas e dava aula para as bonecas. Tinha uma lousa em casa, meu pai fez para a gente brincar e estudar, e eu já usava essa lousa para dar aulas para as minhas bonecas. Tá certo. Como foi sua infância e quais escolas estudou? Em quais escolas você estudou? A minha infância, a gente não tinha, é bom a gente lembrar, né, que a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Celular não existia, computador. Lembro que meu pai, o primeiro computador que a gente teve em casa foi da IBM por um consórcio. Lembro que meu pai comprou por consórcio o computador da IBM. Quando chegou em casa foi aquela novidade, né? E ainda era só o programinha do Office, né, que tinha. Não era toco, a internet era discada e era aquela demora para qualquer acesso, né? Então era como se fosse uma máquina de escrever corrigível, vamos falar assim, né? Que dava para corrigir, porque eu fiz datilografia. Então quando eu pude acessar a primeira vez o computador e ver que dava para apagar e você não tinha que refazer a folha inteira, né? No erro. Era uma mágica, né? Hoje a gente tem toda essa tecnologia ao nosso redor e às vezes a gente não valoriza essa facilidade, né? Tanto da comunicação, né? Do acesso à comunicação. Eu com as minhas primas, a gente trocava cartas, né? Hoje a gente pode conversar com uma pessoa de imediato que está em outro país. Eu ficava esperando 15 dias uma carta, resposta das minhas primas, que a gente gostava de fazer essa troca de cartas. E algumas eu ainda as tenho guardadas, né? Porque foi um momento da minha infância significativo, né? Que era a espera da chegada da carta da prima que morava em Itapetininga, que nem era tão longe assim. Hoje eu converso, pego o celular e de imediato já converso com ela, né? A não ser que ela esteja num horário de trabalho, ela demora um pouco a responder. Mas eu digo assim, essa facilidade que a tecnologia nos trouxe, né? Como forma de comunicação. Onde você se formou? Então, eu estudei na escola Nicota Soares. Nessa época, a escola Nicota Soares, ela era a escola de Fundamental 1 e 2. E, na verdade, era a 8ª série, né? E tinha ensino médio também, só que não era ensino médio, era colegial. Eu lembro bem que a nossa expectativa era ir para o colegial, né? Algumas nomenclaturas, né? E era a 5ª série, né? 5ª série, 6ª série, e aí depois ia para o colegial. E a primeira série. A minha primeira série foi com a professora Georgina, na escola Nicota Soares. Eu estudei na escola Nicota Soares até a 8ª série, na mesma escola, né? E eu tive o prazer depois, no decorrer da minha profissão, trabalhar com muitos professores meus, né? A professora Neuza, minha professora de língua portuguesa, a professora Cristiane, minha professora de matemática,
professora Roseli, que também foi minha professora de língua portuguesa, muitos professores que foram meus professores, eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com eles na escola depois. Então, e quando eu saí do Unicota, eu fiz curso técnico na escola, no Centro Paula Souza, né, na Minas. Eu entrei em mineração. Aí no ano seguinte eu prestei vestibulinho de novo e entrei em enfermagem. Eu fiquei 2 anos fazendo 2 cursos no Centro Paula Souza. Eu fazia mineração e fazia enfermagem. Só que aí eu concluí só até a 3ª série do médio, né? Terminei no ensino médio e tranquei. Aí depois que eu fui para a faculdade. Certo. Como que foi a faculdade? Melhores momentos da faculdade? Então, eu fiz a faculdade de Avaré, né? O FREA, né? Hoje é FIRA, né, o nome? Era pessoalmente? É 100% presencial. Não foi uma jornada fácil ir para a faculdade, porque não tinha transporte que levasse a gente para Avaré, né? Nesse período, no período que eu fiz, eu entrei em 2000 na faculdade. E não havia transporte direto de Itapeva para Avaré. A gente precisava... Eu pegava ônibus de linha do Amarelinho. No primeiro ano da minha faculdade eu fiz essa sabatina. Eu pegava o Amarelinho lá na rodoviária. Da rodoviária eu parava na rodoviária de Itaberá. Itaberá tinha uma perua de um grupo de estudantes que iam para Avaré também. Daí dessa perua a gente ia até Coronel Macedo. Entrava em Coronel Macedo tinha um ônibus de estudantes, né? Tudo pago. Só a perua de Itaberá, a prefeitura dava pra gente. Então eu tinha o custo do ônibus de linha, de Itapeva até Itaberá. Daí a gente tinha um transporte público oferecido pela prefeitura de Itaberá até Coronel Macedo. De Coronel Macedo o ônibus era pago, daí, um grupo de estudantes da região ali. E aí a gente ia até Avaré. Então era um percurso bem longo para chegar à faculdade todos os dias. No segundo ano foi melhor, porque aumentou o número de estudantes de Itapeva para Avaré. Aí a gente dividia carro com um grupo de estudantes, mas ia até Itaberá também. No terceiro ano melhorou um pouquinho, aí tinha um ônibus que saía de Itaberá. Daí diminuiu aquele percurso de ter que entrar em Coronel, porque a gente tinha que fazer naquele percurso de entrar em Coronel Macedo, né? Então era mais um tempo na estrada que a gente tinha. Então eu fazia esse percurso todos os dias por 4 anos, até concluir a minha primeira faculdade, né? Que foi Ciências Biológicas. Certo. Você passou por escolas públicas e particulares como profissional. No que elas se assemelham e no que elas se diferenciam? Olha, o grupo de docentes quase são os mesmos, que muitos professores que estão na particulares também trabalham na escola pública. A diferença talvez seja um material pedagógico, que eu acho que é um facilitador na aprendizagem, porque cada escola particular tem o seu material e ele é contínuo, desde o infantil até o ensino médio, né? Uma mesma linha pedagógica de aprendizagem, e isso é um facilitador para o aluno, né? Na aprendizagem do aluno. Essa troca constante de material, ela acaba deixando, às vezes, no caminho, alguns objetos de conhecimentos que o aluno deveria ter aprendido e, às vezes, por essa troca de material, pode ficar com algumas falhas, né, nessa aprendizagem. Por isso que o nosso currículo paulista, que desde, acho que, 2007, que o Estado de São Paulo trabalha com currículo único, né, foi um ganho na aprendizagem dos nossos estudantes, né? Porque vai diminuir esse
problema com a aprendizagem, né? De repente o aluno ficar falhas, lacunas na aprendizagem por troca de material, que às vezes o material ele segue uma linha, né? Numa sequência didática, né? E os objetos de conhecimentos também têm uma sequência. E se esse material ele é constantemente trocado, não tem uma linha pedagógica, pode trazer algumas falhas na aprendizagem, né? Por que você escolheu o Fundi 2? Por ser formado em ciências? Trabalhar com Fundamental 2 e ensino médio? Sim, porque a minha formação para o Fundamental 2, ciências. E por que escolheu ciências para se formar? Olha, eu nunca tive muita facilidade com a matemática. Então, não era uma coisa assim que eu tinha vontade de ser professora nessa área. Porque eu acho que a gente tem que se identificar naquela área, porque como que você vai causar entusiasmo na aprendizagem de estudantes se você tem dificuldade naquilo? Não que a gente não aprenda, né? Porque nós somos seres constante evolução e podemos aprender. Mas não era algo que eu me identificava, né? E eu sempre gostei de ciências. Teve uma professora que também foi uma facilitadora nesse meu gosto pela área das ciências, né? A professora Olga Sueli, ela foi minha professora e eu tive o prazer de trabalhar com ela também. Ela sabe, um beijo, professora Olga Sueli, foi uma das professoras que despertou, olha a importância do professor, né? Que me despertou mais assim o desejo pela área das ciências, né? Então, sempre gostei e sempre tive facilidade e gosto por essa área, pelo menos para a área da saúde, né? Para a área das ciências. Então, eu falei, não importa onde seja, eu quero fazer biologia. Eu tinha e vou para a área das ciências biológicas. E pesquisei, quando eu estava concluindo o ensino médio, pesquisei na região onde teria. E o único local, ou seria Sorocaba ou Avaré, que era o mais próximo. Por isso a escolha por essa área, que é a área que eu me identifico e gosto. Certo. Mais difícil, ser professora ou diretora? Diretora. Por quê? Diretora porque você tem mais responsabilidade, são muitas pessoas envolvidas no processo e que você tem que ter um alinhamento com essas pessoas, senão a escola não caminha, né? Eu falo assim, o diretor pode não ser a peça mais importante da escola, porque a peça mais importante da escola são os estudantes. Sim. Mas para que a aprendizagem ocorra de forma facilitadora e para que todos os envolvidos tenham uma vivência harmoniosa e saudável nesse processo, o diretor é o mentor desse processo. Então, você tem muitas vidas envolvidas nesse processo, né? Que começa do seu coordenador, dos seus professores e os seus estudantes e as famílias, a comunidade. Então, você, além de pensar em todo esse processo de aprendizagem, né, de despertar o aluno para a continuidade do estudo, porque nós vamos até o ensino médio e a gente pretende que esse estudante ele vá para o ensino superior, dê continuidade ao estudo. Então, você tem todas essas pessoas e todo esse processo envolvido. E a família é importante nesse processo. Então, envolver a família com professores, com a escola, é um processo mais difícil. Ser professor é uma coisa maravilhosa. Você ali está na sala de aula, é você e os estudantes, você preparou, você se dedicou, eles se identificam rapidamente com você. Então, é um processo que você consegue rapidamente corrigir falhas. Porque você percebe na devolutiva do aluno onde você não está correspondendo com a expectativa da aprendizagem dele. E diretor já é um processo, né, que é muitas pessoas envolvidas e que você tem que dar um retorno para cada uma delas para que esse processo seja harmonioso. Você é mais brava como professora ou como diretora? É eles que têm que me dizer, né? Eu acho que talvez
eu não digo brava, eu gosto das coisas, sou firme, né? Eu gosto das coisas, eu gosto de que todos garantam a aprendizagem do aluno. A minha preocupação é que se todos de fato estão com a mesma preocupação que eu, né? Garantir a segurança e a aprendizagem do aluno dentro do âmbito escolar. Né? Eu acho que essa é a preocupação, né? Não tem a ver com uma característica de estado emocional, né? Se é ser brava, se é ser feliz, se é ser alegre, ou se é ser simpática. Garantir o processo, né? Eu acho que, então, enquanto diretora, talvez eu transpareça uma firmeza maior que enquanto professora, justamente por conta da responsabilidade que a direção traz com a gente. Então, garantir todo esse processo talvez transpareça mais firmeza do que você lá com o aluno, né? Aquilo que eu falei, porque a devolutiva é imediata e você consegue corrigir rapidamente quando você percebe e você consegue chegar mais próxima do aluno, porque você passa mais tempo com ele, né? Dentro da sala de aula. Verdade. E que você participou de diversas reuniões com o ex-secretário estadual da Educação na época, o Rocieli Soares. E o apoiou para deputado federal na última eleição, no ano passado. Porém, o Dória e ele são mal vistos por professores da rede. São ditos até que Dória estragou a educação no estado. Como gestora, qual é a sua visão? Eu defendo ideias e não pessoas. Rocieli foi um grande secretário da rede estadual. Toda a inovação que ele trouxe no período de pandemia, não deixando os estudantes nem professores desamparados, enquanto muitos estados não sabiam nem por onde começar, a nossa rede estadual já estava preparada com um centro de mídias para se comunicar via rede social com os alunos e com os professores. Então, não tem como não apoiar uma pessoa que visa a melhora da qualidade do ensino público. E são todas as pessoas, com certeza, que tiverem visão de melhora na qualidade do ensino público, com certeza serão ideias apoiadas, né? Independente de quem seja. Tá certo, é isso. E pretende um dia servir a política? Não tenho essa pretensão. Não tenho vontade de vida política. Tá certo, então. Neila Macedo, muito obrigado pela entrevista. Eu gostei muito de entrevistá-la. Gostando, né? Faz tempo para entrevistar você. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Algum recado final? Eu que agradeço, Solano. Agradeço a todos que estão assistindo. Um bom dia a todos. Para você que nos assistiu, muito obrigado. Até o próximo Saba Vlog, se Deus quiser. Tchau.